Olá, bem-vindo à exposição MAC 60 anos. Ela está montada em 6 salas deste museu, que pode ser dividida em 3 prédios. Esta casa por onde entramos, o casarão principal de 2 andares e outra casa onde fica a reserva técnica. Aqui fica a recepção, um salão expositivo, a sala da administração, 2 banheiros, uma passagem para o elevador e um terraço de onde se vê o enorme quintal que tem 5 planos, um em cada desnível, com áreas calçadas com pisos rústicos e áreas gramadas e arborizadas. Vamos conhecer a exposição? Ao todo, ela tem mais de 130 obras. Cada sala tem um QR Code com audiodescrição que contém as obras mais relevantes, os textos da curadoria e do educativo. A audiodescrição está dividida em faixas que você pode avançar, pausar ou retroceder. As salas têm paredes brancas e sobre elas há painéis coloridos que se destacam da parede uns 7 centímetros nas cores marrom, vermelho e em tonalidades de azul e verde. Este som indica que a faixa acabou. Fique à vontade para fazer perguntas ao mediador. Faixa 1. Estamos numa sala de 7 metros por 4, com painéis que têm textos e fotografias das obras, de recortes de jornais e de documentos. Estão adesivados, além de 2 obras que estão de frente para a entrada. Tomando a entrada como ponto de referência, à direita tem o título da exposição em letras garrafais, MAC, abaixo o número 60 e abaixo a palavra anos. Estão coloridas por um grande quadriculados nas mesmas cores das paredes, sobre fundo marrom escuro, em suave relevo que pode ser tocado. Ao lado, o texto sobre o museu. MAC, 60 anos. Ao longo de 6 décadas, o Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco consolidou-se como um espaço vivo de memória, criação e convivência cultural, reunindo não apenas importante acervo de arte moderna e contemporânea, mas também histórias, afetos, debates e transformações que atravessam a vida artística e social de Pernambuco e do Brasil. Instalado no edifício histórico do antigo Aljube, em Olinda, o museu tornou-se, desde sua inauguração, um território de articulação entre diferentes tempos, linguagens e gerações artísticas, vinculado à Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp. Instituição do Governo do Estado de Pernambuco, o MAC-PE desempenha papel fundamental na preservação do patrimônio cultural e no fortalecimento das artes visuais, reafirmando ao longo de sua trajetória o compromisso público com a cultura, a formação cidadã e a ampliação do acesso à arte. A exposição MAC 60 anos propõe olhar o museu não apenas como guardião de um acervo, mas como protagonista de uma história em constante transformação. Ao colocar o próprio museu no centro da narrativa, a mostra evidencia os modos pelos quais o MAC-PE se constituiu como espaço de formação, circulação artística, produção de conhecimento e experiência coletiva. Mais do que revisitar sua trajetória institucional, a exposição convida o público a refletir sobre o papel dos museus na construção de sensibilidades, imaginários e relações sociais ao longo do tempo. Desde sua origem, vinculada à Campanha Nacional dos Museus Regionais, até a constituição de importantes conjuntos de obras, como a coleção Assis Chateaubriand e a coleção Abelardo Rodrigues, o MAC-PE consolidou-se como um organismo vivo, permanentemente atravessado pelas transformações culturais, políticas e sociais do país. Os salões de arte, as exposições, as ações educativas, os espetáculos de teatro, os shows musicais, as oficinas e os encontros públicos transformaram o museu em um espaço de convivência e experimentação, aproximando artistas, pesquisadores, estudantes e diferentes públicos.
Organizada em 3 núcleos principais, a exposição articula história institucional, experiências coletivas e universos poéticos presentes no acervo, promovendo diálogos entre artistas, linguagens, técnicas e temporalidades distintas. O primeiro núcleo dedica-se à história do museu. Documentos, fotografias, vídeos, cartazes, catálogos e obras do acervo apresentam a trajetória do MAC-PE desde sua criação, abordando os salões de arte, as coleções, as atividades educativas e culturais e os acontecimentos que marcaram sua atuação ao longo de 60 anos. Uma linha do tempo evidencia o museu como espaço de memória e invenção cultural, revelando sua participação ativa na construção da história da arte em Pernambuco e no Brasil. No segundo núcleo, intitulado MAC Coletivo, o museu é pensado a partir das pessoas que o constituem. Artistas, visitantes, personagens retratados, figuras populares e sujeitos anônimos atravessam as obras reunidas neste percurso. Retratos, autorretratos, cenas cotidianas e representações humanas aproximam diferentes épocas e linguagens artísticas, revelando modos diversos de imaginar identidades, afetos, pertencimentos e experiências sociais. Entre desenhos, pinturas, gravuras e esculturas, surgem corpos íntimos e coletivos, trabalhadores, músicos, pescadores, mães e personagens simbólicos, reafirmando a centralidade da figura humana na história da arte brasileira e pernambucana. O terceiro núcleo, Mundos do MAC, expande o acervo em diferentes universos visuais e sensíveis. Paisagens, naturezas e abstrações revelam múltiplas maneiras de experimentar o mundo, transformando a exposição em um percurso por territórios físicos, afetivos e imaginários. Obras que observam cidades, rios, engenhos, morros, vegetações e arquiteturas dialogam com trabalhos que dissolvem a figuração em gestos, ritmos, formas e campos cromáticos. Recife e Olinda aparecem como lugares de memória, circulação e experiência coletiva, aproximando patrimônio, cotidiano e imaginação artística. Ainda que organizados em eixos distintos, os núcleos MAC Coletivo e Mundos do MAC articulam-se a partir de uma mesma questão: como os corpos e territórios produzem modos de existência, convivência e imaginação. De um lado, as presenças humanas evidenciam individualidades e experiências coletivas. De outro, paisagens e abstrações revelam os espaços físicos e simbólicos onde essas presenças se inscrevem. Pessoas e mundos tornam-se dimensões inseparáveis da experiência artística e da própria história do museu. Ao celebrar seus 60 anos, o MAC-PE reafirma-se como um museu vivo, um espaço em permanente diálogo com o presente e aberto às transformações futuras. Entre obras históricas e contemporâneas, memórias institucionais e experiências sensíveis, a exposição convida o público a reconhecer o museu como lugar coletivo de encontro, criação, permanência e imaginação compartilhada. Faixa 2. À direita, o texto em inglês e a ficha técnica. Expediente. Ficha técnica. Governo do Estado de Pernambuco. Governadora do Estado, Raquel Teixeira Lira Lucena. Vice-governadora do Estado, Priscila Krause Brancon. Secretaria de Cultura do Estado, Maria Cláudia do B. de Paula Figueiredo Batista. Diretora-presidente da Fundarp, Renata Duarte Borba. Superintendente de Equipamentos Culturais da Fundarp, Priscila Carla Leite Marques. Gerente de Ações Culturais dos Equipamentos da Fundarp, Maria Eduarda Nery da Fonseca Belém. Assessoria de Comunicação, Valentine Harold. Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco. Gestora do museu, Lúcia de Fátima Padilha Cardoso. Administrador da Reserva Técnica, Adonias de Lima Ferreira. Apoio técnico, Reserva Técnica, Eduardo Emídio Duarte Filho, Luiz Belarmino dos Santos Filho. Apoio técnico, Exposições, Ivan Amorim de Oliveira, Júlio César Vieira. Exposição Olinda de Encantar, Coordenação Curatorial e Pesquisa,
Lúcia de Fátima Padilha Cardoso. Equipe de Curadoria e Pesquisa: Adonias de Lima Ferreira, Maria Eduarda Nery Fonseca Belém. Projeto expográfico: Lúcia de Fátima Padilha Cardoso. Identidade visual e design gráfico: Zulu Design. Execução da montagem: A7 Realizações. Impressão gráfica: UziSign. Apoio técnico: montagem: Rômulo Nascimento. Moldureiro: Moldura Minuto. Acessibilidade comunicacional: com acessibilidade comunicacional. Tradução dos textos bilíngue: com acessibilidade comunicacional. Logomarcas: Governo do Estado de Pernambuco, Secult, Fundarp, MAC. Faixa 3. Vamos virar à direita e passar ao lado da porta pesada de madeira. Vale sentir a espessura da porta, o ferrolho e uma abertura quadrada, uma pequena janela. Na parede do lado está o painel com os textos O Museu e seus Começos e Origens do MAC-PE, sobre fundo verde. Mais à direita, uma janela gradeada com grossas barras e, em seguida, um painel sobre a inauguração do MAC com fotografias em preto e branco. Logo à direita, as duas obras ladeando um portal. A da direita, Teles Júnior, Paisagem Pernambucana. Olho sobre tela. Uma mata desbastada à esquerda, onde há uma vegetação bege amarronzada e uma árvore magra e alta de copa rala, com folhas nas pontas dos galhos finos. À direita, um morro com vegetação densa, verde escuro, onde há no alto uma igreja de 2 torres, ao longe uma planície e acima o céu claro com nuvens esbranquiçadas. As pinceladas finas e fartas estão sobrepostas, acumulando tinta e dando um sutil volume à paisagem. A moldura é dourada de madeira, com 2 frisos ricamente adornados, com relevos e volutas. Adão Pinheiro, Nordeste, 1965. Óleo sobrecompensado. Pintura retangular na vertical de figuras geométricas com contorno marrom, preenchidas com alguns desenhos orgânicos. 2 blocos marrons com um círculo vermelho emolduram o topo de um arco bege onde está escrito à mão, em marrom, Nordeste. A palavra está separada, tendo Nor em cima e Deste embaixo. Por trás, o fundo bege tem a silhueta esbranquiçada de uma cruz, de uma pomba e de uma planta. Abaixo, à esquerda, 2 quadrados. No de cima, folhagens com tonalidades de azul, sobrepostas por um aro marrom espinhento. E no de baixo, uma forma arredondada de um animal encolhido em nuances de marrom, bege e traços azuis e contorno preto de pelo eriçado. À direita, em um retângulo, uma cabeça de ex-voto, marrom com detalhes beges na testa, o nariz longo e olhos levemente vesgos. Tem o pescoço longo e largo, contrasta com o fundo claro azul esverdeado e detalhe bege na parte superior esquerda. No canto inferior, centralizada, a assinatura marrom. Sala 2. Estamos numa sala de 7 metros por 6, cuja entrada fica de frente para uma janela. Cada parede branca tem painéis coloridos que sacam da parede. Na sala, há 6 painéis sobre a história do MAC, com fotos e reproduções de obras e os seguintes textos intitulados Museu Vivo, Coleção Abelardo Rodrigues, do MAC, Salões do MAC, Museu Palco, Museu Escola, Linha do Tempo dos 60 anos do museu, o Aljube e Sobre o Prédio. Se você se interessou por algum desses temas, pode pedir para o mediador ler ou falar sobre eles. Estamos numa sala de 7,5 metros por 11,5. Ela tem 31 quadros, 2 vídeos, uma mesa expositora com 6 gravuras e um banco de madeira. Com o título MAC Coletivo, as obras desta sala são agrupadas em 3 temas: pessoas e mundos, corpos individuais ou coletivos e retratos e autorretratos. Vamos conhecer algumas das obras. Tomando a entrada como ponto de referência, à esquerda está o texto MAC Coletivo.
Faixa 2. Vamos virar à direita e ficar diante da obra Djanira, Olaria, óleo sobre tela. Em uma fábrica de tijolos ao ar livre com 12 trabalhadores em diversas funções, num terreno marrom, onde fileiras de moldes espalhados em linhas paralelas formam listras horizontais de base bege com moldes de argila na cor cinza claro e escuro. Entre as linhas estão pilhas de tijolos queimados marrons vermelhos, formando paredes à direita e à esquerda, na metade da pintura, e outra no centro, e algumas mais baixas em primeiro plano. Em segundo plano, no centro, ao lado da pilha de tijolo, há um poço circular mais escuro, onde está fincada uma tora de madeira com uma haste no topo, presa a um cavalo cinza. Um homem está de pé ao lado da tora e gira uma manivela redonda. Outro, ao lado, cava com uma enxada. À esquerda, um homem carrega areia escura no carro de mão. Mais atrás, um homem segura um molde cheio dessa areia. Os outros homens empilham tijolos queimados e outros fazem moldes. Eles usam chapéu, camisa e calça curta. Têm tonalidades de pele distintas, negra, marrom, bege, amarela. Usam roupas nas cores rosa, azul, vermelha e branca. Se destacam na predominância da cor marrom. A pincelada é uniforme e nas cores sólidas. No canto inferior esquerdo, a assinatura, Djanira 66. Na parede da frente, verde claro, fica a maioria das obras. Vamos virar à direita e andar até a parede da frente, onde há o seguinte texto: Pessoas e mundos. As figuras humanas presentes nestas obras não aparecem isoladas. Elas habitam cidades, feiras, morros, praias, engenhos, ruas e celebrações populares. O espaço ao redor das pessoas torna-se parte essencial da narrativa visual, revelando modos de viver e ocupar o mundo. As cenas de trabalho, festividades e convivência apresentadas neste núcleo revelam experiências coletivas profundamente ligadas à cultura brasileira. Obras revelam trabalhadores, jangadeiros, festas religiosas, músicos e paisagens atravessadas pela presença humana. Essas imagens evidenciam relações entre corpo e território, indivíduo e comunidade, cotidiano e memória cultural. Em muitas obras, a paisagem não é apenas cenário, ela participa da construção da experiência coletiva e da identidade social dos personagens retratados. As ruas, os morros, os mangues e os espaços urbanos tornam-se lugares de circulação, trabalho, celebração e permanência. As obras aqui apresentadas revelam como a arte registra presenças, constrói memórias e produz formas de imaginar a convivência humana. Mais do que representar pessoas, este núcleo evidencia a dimensão coletiva da experiência artística e reafirma o museu como lugar de partilha, pertencimento e diálogo entre tempos, corpos e mundos. Faixa 3. Logo abaixo tem o texto do educativo. Trabalho, festas e encontros. As cenas desta sala mostram momentos da vida cotidiana, festas populares, trabalho, música, encontros e celebrações. Observe como as paisagens e os lugares ajudam a construir essa narrativa. Em muitas obras, as cidades, os morros, as ruas e os mangues fazem parte da experiência das pessoas retratadas. Procure nas obras. Quais atividades aparecem nas imagens? Há movimento nas cenas? Que elementos ajudam a identificar os lugares representados? Faixa 4. Vamos andar sempre para a direita e ficar diante de algumas obras. Bajado, Ubirajara, 1973. Óleo sobre madeira. Um homem segura um arco e uma flecha apontados para a direita. Ele está de pé com as pernas levemente flexionadas. Ele é forte, tem pele clara em tom rosa, rosto largo, com feições finas e cabelo liso preto, à altura do pescoço. Está com a boca entreaberta. Usa cocá, saiote, munhequeira e tornozeleiras, de penas nas cores verde, vermelho, azul e branco. Ao fundo,
um terreno gramado entremeado por uma trilha de terra tem, em destaque, 2 árvores de copas pontudas. A maior, à esquerda do homem, é verde. A menor, à direita, é avermelhada. Mais atrás, vegetação em tons de amarelo e verde claro. No horizonte, céu azul claro com muitas nuvens. Ladijane Bandeira, Iemanjá, 1965. Óleo sobre tela. Pintura multicolorida em posição vertical de 2 sereias em cores que pulsam e se sobrepõem em linhas, riscos que formam preenchimentos estampados. Elas estão com o tronco erguido e com a cauda para o lado. A da frente tem cabelos louros esbranquiçados, frisados e com franja, olhos grandes e amendoados e nariz longo. Está com os braços flexionados, com as mãos espalmadas para a frente, ao lado do rosto, de onde brotam pétalas pontudas de colorido vibrante. A cauda está virada para a direita. Ela tem corpo escamado e cada escama tem semicírculos concêntricos de miolo bege, contornado de branco, de azul, de rosa escuro e de rosa claro. O rabo é listrado de amarelo e rosa. A outra, mais atrás, é maior. Tem cabelos longos, amarelos e esbranquiçados, lisos e cheios que tocam na cauda, que está virada para a esquerda. Ela está na mesma postura que a primeira, sendo que, das mãos dela, saem pétalas arredondadas e numa tem um coração e na outra um olho vermelho. Ou seria esse olho o de uma cobra camuflada de cabelo que de tão longa está apoiada na cabeça e alonga-se até o rabo. A sereia tem seios fartos, bem arredondados, esbranquiçados ao redor do mamilo, de onde saem linhas finas até a borda avermelhada. Abaixo, uma lua minguante marrom, contornada de lilás. O corpo tem escamas laranja e marrom, com contornos preto e azul vivo. À esquerda, uma cobra azul está com a cabeça erguida e o rabo enrolado à direita, acima do rabo da sereia menor. Djanira, pescador, 1966. Serigrafia. Desenho bidimensional na vertical de um homem em pé, na areia da praia, com um remo na mão direita e um peixe na mão esquerda. Ele tem pele escura, usa chapéu bege, camisa vermelha de manga curta e bermuda azul. Por trás, de cima para baixo, faixas levemente onduladas nas bordas. Uma larga azul, o céu. Uma fina verde escuro, a linha do horizonte. Uma mais larga, verde claro, o mar. Outra fina, bege escuro, a areia molhada. E outra bege claro, a areia debaixo dos pés dele. O remo apoiado na areia tem a altura do homem. O peixe segurado pelo rabo quase toca o chão. O homem é desenhado sem feições e sem dedos. As cores sólidas demarcam bem os contornos realçados pelas camadas de faixas horizontais da paisagem. No canto inferior direito, a assinatura em marrom, Djanira 66. Cândido Portinari, Jangadeiros, 1942. Têmpera. Em posição vertical, 2 homens negros estão numa jangada e confundem-se com figuras geométricas. Eles têm fisionomia pouco definida. As camisas e as calças deles estão onduladas e levemente infladas pelo vento. As roupas têm partes escuras e partes beges, que evidenciam a luz do sol. À esquerda, um homem está com os braços para cima e abertos. Ele usa chapéu marrom, segura com a mão direita uma corda e com a esquerda um lado de uma vela grande e larga. A corda de navio grossa passa por trás dele e a extremidade está enrolada em um monte ao lado de uma caixa azul e do pé do outro jangadeiro, que está com o corpo um pouco inclinado para frente e os pés descalços abertos o mantém equilibrado. Segura algo como uma garrafa. O assoalho da jangada são linhas horizontais. O céu com nuvens é visto parcialmente nas laterais e o mais verdeado no canto inferior esquerdo. Cândido Portinari, Favela, 1942. Têmpera. Em posição vertical, um homem negro sentado em um caixote toca a flauta transversa e próximo a ele, 2 mulheres negras estão de pé. Eles estão ao ar livre entre casebres cúbicos.
O homem está com o corpo reclinado para trás e de pernas cruzadas. Usa camisa de malha clara e calça bufante e sapatos. À direita, uma mulher está de frente, os cabelos presos em um coque no alto da cabeça, está com os braços erguidos acima da cabeça e as pernas afastadas. Usa vestido rodado. A parte de cima é clara e a saia é metade branca com pequenos pontos azuis e metade azul, e usa sapatos vermelhos. Ao longe, a outra mulher está com as mãos na cintura, com roupa e penteado idênticos ao da mulher da frente. No canto inferior esquerdo, sobre outro caixote, uma garrafa arredondada e uma pequena caneca. As casas são simples em formato geométrico, com as portas e janelas em tons de cinza, azul, terra e branco. O chão é irregular, com pequenos traços escuros. Tijanira, Seresta, 1966. Serigrafia. Desenho de 3 homens lado a lado, em pé, tocando instrumentos musicais, no meio de uma rua deserta, próximos a 2 esquinas. Eles têm a mesma altura, usam chapéu bege, calça escura e sapato preto. O da esquerda, que toca clarineta, usa camisa marrom de manga curta. O do meio, que toca violão, usa paletó arroxeado sobre camisa azul. O da direita, que toca sanfona, usa camisa verde de manga curta. São desenhados de modo bidimensional, com feições indefinidas. Por trás deles, uma estreita calçada e a fachada de 2 casarões, um em cada esquina. O da esquerda é azul e tem 2 portas verdes de 2 folhas, com molduras laranja. No primeiro andar, 2 janelas brancas quadriculadas de bege. O da direita é térreo, tem telhado marrom, parede cinza e portas e janelas laranja. Ao fundo, o céu azul escuro com a lua cheia e 2 estrelas. Faixa 5. Corpos individuais e coletivos. Os corpos carregam afetos, tensões, desejos, espiritualidades e experiências sociais. São corpos observados em sua intimidade, mas também corpos que pertencem ao mundo e às relações coletivas. As obras reunidas neste eixo percorrem diferentes formas de representação do corpo humano, do desenho anatômico e do nu clássico às figuras expressivas e simbólicas da arte moderna e contemporânea. Artistas exploram o corpo como território de invenção estética e experiência humana. Ao lado dessas representações mais intimistas, aparecem também personagens populares, músicos, pescadores, trabalhadores e figuras ligadas às manifestações culturais e religiosas brasileiras. Nessas obras, o corpo deixa de ser apenas individual para tornar-se expressão coletiva, carregando marcas da cultura popular, das tradições afro-brasileiras, do trabalho e das vivências sociais. Este conjunto de obras evidencia como a arte brasileira do século XX frequentemente voltou seu olhar para os sujeitos comuns e para a dimensão coletiva da vida. Em vez de heróis monumentais, surgem pessoas anônimas, cenas populares e experiências compartilhadas que aproximam arte e cotidiano. Faixa 6. Logo abaixo, o texto do educativo. O corpo como expressão. Os corpos presentes nesta sala podem transmitir movimento, força, delicadeza, afeto, espiritualidade ou tensão. Alguns parecem sozinhos, outros fazem parte de cenas coletivas. Na arte, o corpo não é apenas uma forma física, ele também pode expressar sentimentos, ideias e experiências culturais. Para pensar, como o corpo aparece em diferentes obras? O que muda quando o artista usa desenho, pintura ou gravura? Como os corpos se relacionam com o espaço ao redor? Faixa 7. Ao lado, o monitor exibe fotos de Ana Farache, Vivencial, Imagens do Afeto em Tempos de Ousadia, 2016-2026, Acervo da Artista. Sequência de fotos em preto e branco dos artistas do grupo de teatro Vivencial, fotografados em um quintal arborizado,
As fotos são exibidas em slideshow. As artistas estão montadas, maquiadas e com roupas brilhosas e vaporosas, ou com pouquíssima roupa, tanga ou tapa-sexo. Algumas fotos são em grupo, outras são retratos individuais. A maioria é negra e posa com espontaneidade e desejo. Faixa 8. Vamos passar em frente a uma janela e ficar diante de outro monitor, que exibe o vídeo de Lorival Cuquinha. Você é Macunaíma Coloral? Vídeo 9 minutos e 58. Acervo do artista. Perguntas sobre identidade racial são feitas a pessoas de diferentes idades e etnias. Gente que está na rua, numa feira, num evento, na frente de casa. A gente infere as perguntas pelas respostas. Você é branco? Você é negro? Você é índio? As imagens são intervaladas por cartelas de cor sépia com o título escrito à mão. Foram filmadas no interior de Pernambuco, especificamente nos territórios indígenas Chucuru, Trucá e Capinauá, nas comunidades quilombolas de Conceição das Crioulas e Castanhinho, nas cidades-sedes dos municípios nos quais estes territórios estão inseridos. As respostas são surpreendentes. Faixa 9. Ao lado, à direita, numa parede vermelha, o texto Retratos e autorretratos. O retrato ocupa um lugar central na história da arte como forma de representação da presença humana. No entanto, mais do que registrar feições ou identidades individuais, os retratos e autorretratos, reunidos neste núcleo, revelam maneiras de perceber o outro e de perceber a si mesmo. Entre desenhos, pinturas e gravuras surgem rostos introspectivos, figuras anônimas e autorrepresentações que transitam entre o íntimo e o simbólico. As obras revelam não apenas indivíduos isolados, mas diferentes modos de construir subjetividades em contextos históricos e culturais diversos. Os retratos presentes no núcleo aproximam tempos e linguagens distintas, evidenciando permanências e transformações na representação humana. Em algumas obras, a figura aparece marcada pela observação sensível e psicológica. Em outras, o corpo se fragmenta, simplifica-se ou torna-se expressão gráfica e experimental. Assim, o retrato deixa de ser apenas imagem de alguém para tornar-se também reflexão sobre identidade, memória e presença. Faixa 10. Logo abaixo está o texto do educativo. Quem está olhando para quem? Retratos são imagens feitas para representar uma pessoa. Já o autorretrato acontece quando o artista apresenta a si mesmo. Ao longo da história da arte, muitos artistas realizaram retratos para registrar identidades, emoções e modos de viver. Observe as expressões, os gestos e os olhares presentes nas obras. Alguns retratos parecem muito realistas, outros exploram formas mais livres e inventivas. Experimente. Imagine o retrato de uma pessoa importante para você. Que elementos poderiam aparecer nessa imagem para representar sua personalidade? Faixa 11. À direita, destaque para duas obras. De Cavalcante, sem título. Nanquim. Em posição retrato, o rosto de uma pessoa andrógina, desenhado em preto sobre um papel sépia, amarelado pelo tempo. Ela está séria e olha para baixo e para o lado. Tem cabelo repartido ao meio com franja curta, sobrancelhas finíssimas, olhos puxados, nariz comprido e a boca com lábios finos. A maquiagem realça o contorno dos olhos, as maçãs do rosto e os lábios. Um babado curto e em pé contorna a nuca e a lateral do pescoço. João Batista da Costa. Leitura. Óleo sobre madeira. Pintura realista de uma jovem vista dos quadris para cima. Olha para uma folha de papel que segura a altura do peito. Ela tem cabelo castanho, liso, preso no alto da cabeça. O rosto é levemente arredondado, com sobrancelhas grossas
e sutilmente arqueadas, nariz e boca pequenos. Ela usa vestido vermelho de gola alta, mangas compridas e faixa na cintura. Ao fundo, pinceladas mais largas e densas realçam folhagens em tom de verde amarronzado. O segundo andar é intitulado Mundos do MAC, composto de 3 salas. Estamos na sala Natureza. Ela mede 8 metros por 6 e tem uma janela e 2 portais para as outras salas. Aqui tem 19 quadros, uma escultura de Francisco Brenan e um vídeo. Vamos saber mais sobre os mundos do MAC, ouvindo o seguinte texto. O núcleo Mundos do MAC convida o público a percorrer diferentes universos visuais presentes no acervo do Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco, reunindo obras de distintas épocas, linguagens e procedimentos artísticos. Este núcleo propõe uma reflexão sobre as múltiplas formas de imaginar, representar e sentir o mundo através da arte. Naturezas, paisagens e abstrações constituem aqui territórios poéticos que atravessam a história da arte brasileira e pernambucana ao longo do século XX, revelando transformações estéticas, sensibilidades culturais e modos diversos de relação entre humanidade e espaço. Mais do que representar lugares ou formas visíveis, as obras reunidas neste núcleo constroem experiências de percepção. Em Mundos do MAC, o mundo parece como paisagem observada, natureza reinventada, memória afetiva, território simbólico ou espaço de experimentação abstrata. As obras articulam aproximações entre figuração e invenção, realidade e imaginação, observação e subjetividade. Os diferentes conjuntos apresentados neste núcleo revelam como o acervo do MAC-PE abriga múltiplos modos de ver e interpretar o mundo. Em algumas obras, a paisagem surge ligada à experiência do território pernambucano e brasileiro. Em outras, a natureza transforma-se em campo simbólico e sensível. Em outras ainda, a imagem dissolve-se em linhas, cores, ritmos e estruturas abstratas que expandem os limites da representação. Assim, Mundos do MAC propõe um percurso por diferentes geografias da arte e da imaginação. Em Mundos do MAC, natureza, paisagem e abstração não aparecem como categorias isoladas, mas como dimensões complementares do mesmo percurso sensível. As obras reunidas neste núcleo revelam diferentes maneiras de imaginar o mundo e de construir relações entre arte, espaço e experiência humana. Atravessar esses territórios visuais é um convite para perceber o museu como espaço de múltiplos mundos possíveis, mundos observados, inventados, lembrados e continuamente transformados pela arte. Faixa 1. Logo à direita, há 2 obras que se destacam. Chico da Silva, Dragão e Pássaro, Guache. Sobre fundo com manchas orgânicas tremidas, listradas em tom de rosa, lilás, cinza e marrom esverdeado, desenho bidimensional de um pássaro próximo à boca aberta, de um dragão, ambos preenchidos com estampas florais coloridas. O pássaro, no canto superior esquerdo da tela, tem cauda pequena, asas arredondadas do tamanho do corpo. O pescoço, longo e fino, é maior do que o corpo. Tem a cabeça pequena, o olho grande e redondo, o bico virado para baixo em direção ao dragão. É pontudo e tem a parte de cima vermelha e a parte de baixo preta. O dragão, na parte inferior do quadro, tem língua fina em forma de tridente, dentes pequenos e pontudos e chifre único curto. No topo da cabeça, o olho é grande e ovalado. Cada pata tem 4 garras longas e afiadas. A cauda comprida e grossa se alonga até o canto superior direito da tela. Gilvan Samico, A Mãe dos Homens, 1981, xilogravura. O desenho se destaca pelo preenchimento com riscos em oposição às figuras sólidas em preto e branco com detalhes em cores. No centro, sobre um retângulo vertical preto, numa abertura branca, oval e horizontal, uma mulher de cabelos longos pretos é vista do quadril para cima,
está de pé com os braços abertos e com as mãos espalmadas para baixo. A mulher está ladeada à esquerda por 3 perfis de rostos masculinos e à direita por 3 perfis de rostos femininos. Acima da abertura, um pavão está deitado de perfil para a direita, com corpo de listras achuradas e azuis. O rabo, com penas listradas na diagonal e detalhes azuis e vermelhos. Abaixo da abertura, 2 cobras finas achuradas com dorso verde se enlaçam e ficam com as cabeças de perfil, voltadas uma para cada lado. Parte do corpo delas sobrepõe os retângulos que ladeiam o retângulo preto. Eles são achurados com linhas horizontais. À esquerda, 3 mariposas com asas abertas e contornadas de laranja estão, uma acima da outra. À direita, uma lagartixa morde o corpo de uma mariposa. Faixa 2. Vamos virar à direita, passar por um portal e nos aproximar da obra Djanira, Natureza Morta, 1966. Serigrafia. Desenho de 3 talhadas de melancia próximas a uma janela branca, quadriculada com 6 retângulos cinza. As talhadas de um vermelho vivo estão lado a lado na horizontal, sobre uma superfície branca que se destaca sobre um fundo que é verde claro na parte de baixo e verde escuro na parte de cima. No canto inferior direito, a assinatura em verde, Djanira 66. Faixa 3. Na parede da direita, ao lado da janela, que dá para o quintal, um monitor de 32 polegadas exibe o vídeo do artista Rodrigo Braga, de Natureza Passional 2014. Vídeo 12 minutos e 50. Acervo do artista em comodato com o Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco. À noite, em uma mata, Rodrigo, homem branco, cabelo curto preto, magro, à época com 38 anos, usa uma camisa de malha azul e calça jeans. Está descalço. Ele está em pé, em um chão cheio de folhas, rodeado de árvores. Com um galho, bate no chão, nos outros galhos, na terra, com força. Faz isso repetidas vezes. Ora se ajoelha, ora se levanta e continua batendo até o dia clarear. Exausto, deita-se de bruços na terra fofa, acaricia a terra com o rosto, roça o corpo na terra, se remexe, até se encolher e parar em posição fetal. Vamos cruzar a sala e caminhar até a sala ao lado. Faixa 1. Estamos na sala Mundos do MAC Abstrato. Ela mede 8 metros por 5. É composta por 13 quadros, 2 mesas expositivas com 3 gravuras cada e um vídeo. Na parede logo atrás da porta, destaque para a obra. Montes Magno, sem título, 1972. Colagem e cartão sobre Eucatex. Composição de formas geométricas em diversas cores. No centro, 2 grandes triângulos em amarelo e outro em azul se juntam, formando um trapézio, que está contornado por retângulos e quadrados. No topo, na horizontal, um retângulo comprido vermelho. À esquerda, um quadrado amarelo, junto a um retângulo laranja claro na vertical, que tem como base outro quadrado avermelhado. À direita, na horizontal, um retângulo verde claro e, ao lado, um quadrado verde escuro, que é a base, no lado direito, de um triângulo retângulo roxo com o vértice mais agudo virado para cima. Faixa 2. Na parede à direita, a obra Shan Daishen, Zhang Dayan. Paisagem suíça, aquarela. Pintura abstrata de sobreposições de manchas vaporosas expandidas nas cores cinza, esbranquiçado, cinza escuro, preto e nuances de verde, azul e vermelho. As manchas têm bordas irregulares marcadas pelo contorno escuro, seja de preto, seja da própria cor da mancha. No canto inferior esquerdo, uma grande mancha escura tem partes vazadas que expõem o verde água do fundo. Ela se dissolve
enegrecendo sutilmente as nuvens de cores brandas nas laterais, recebendo volumes enevoados de verde escuro e leves sombras azuis que contrastam com uma área redonda esbranquiçada mais acima, rodeada de manchas nebulosas cinza escuras. Ao lado, parte superior estreita e clara e abaixo uma mancha azul. Na borda inferior, a mancha enegrecida ganha algumas bolhas e manchas vermelhas mais à direita e retém-se, arredondada no encontro com o branco vivo. No canto inferior direito está a assinatura preta em chinês, escrita na vertical, sobre um pequeno carimbo vermelho quadrado. Faixa 3. Vamos virar à direita. Entre duas janelas, um monitor de 32 polegadas exibe o vídeo. Paulo Bruschi, Composições no Fio, Partituras Mutantes, 1979, Videoarte em Super 8, 2 minutos e 24 segundos. Vídeo em colorido esmaecido, de fios de eletricidade ou de telefone, com tufos esféricos secos contra a luz do céu nublado. Plantas do gênero bromélias parecem ninhos de passarinho, formando uma bola cabeluda de fios que parecem secos. Elas estão horas espaçadas, horas mais juntas, às vezes tão juntas que formam um cilindro arrepiado. A música varia de intensidade de acordo com a quantidade de tufos. Faixa 4. Vamos virar à direita em um giro de quase 360 graus até a parede oposta e ficar diante da obra. Vicente do Rego Monteiro, Paisagem Zero, óleo e têmpera sobre papel. Composição de formas geométricas sobre fundo azul claro. No canto superior esquerdo, um triângulo bege sobre um quadrado branco que está apoiado numa pequena superfície marrom. Abaixo, um prisma hexagonal translúcido, levemente inclinado para a direita, tem metade azulada e outra amarela. Dentro dele, ao alto, uma estrela amarela. No centro do quadro, 6 esferas cinza flutuam acima de uma superfície marrom inclinada. As esferas estão arranjadas em 3 pares, um sobre o outro. Na de cima, a esfera da esquerda é bem pequena e a da direita um pouco maior. No par do meio, as 2 esferas têm quase o mesmo tamanho. No par de baixo, a esfera da esquerda é maior de todas e a da direita tem o mesmo tamanho das esferas do meio. Um raio de luz branca translúcida emana dos 3 orifícios de uma superfície retangular cor-de-rosa que está na parte direita do quadro. Cada raio ilumina um par de esferas. Ao fundo, a superfície azul tem manchas esbranquiçadas. Ao lado, um texto intitulado Formas do Invisível. A abstração transformou profundamente os modos de fazer e perceber a arte no século XX. As obras reunidas nesta sala revelam como a abstração não representa uma ausência de mundo, mas outra forma de percebê-lo. Em vez da figura reconhecível, surgem tensões espaciais, movimentos, atmosferas cromáticas e construções formais que convidam a experimentar a obra de maneira sensorial e intuitiva. A imagem abstrata desloca o olhar para elementos fundamentais da linguagem visual: cor, superfície, ritmo, estrutura e matéria. Artistas investigam diferentes possibilidades da abstração, aproximando gesto, matéria, geometria e sensibilidade, revelando importantes transformações da arte moderna e contemporânea brasileira. Ao reunir obras abstratas produzidas em diferentes momentos históricos, o acervo do MACPE evidencia também a pluralidade das experiências abstracionistas no Brasil. Entre gestualidade livre, rigor geométrico e experimentações gráficas, as obras demonstram como a abstração participou intensamente da renovação artística brasileira no século XX. Mais do que a ausência de figura, a abstração aparece aqui como outra forma de imaginar o mundo e de construir relações entre espaço, matéria e percepção. Faixa 5. Logo ao lado, perto do portal de entrada,
O texto do educativo. Quando a arte não representa figuras. Nem toda obra de arte precisa mostrar pessoas, objetos ou paisagens reconhecíveis. Na arte abstrata, linhas, cores, manchas e formas tornam-se os principais elementos da imagem. As obras abstratas convidam o público a observar texturas, ritmos, movimentos e sensações. Cada pessoa pode criar interpretações diferentes diante dessas imagens. Experimente. Observe uma obra abstrata por alguns minutos. Ela lembra um movimento, um som, uma sensação? Que título você daria para essa obra? Faixa 1. Estamos na sala Paisagens. Ela mede 7,5 metros por 11,5 e abriga 25 quadros, 2 vídeos, uma mesa expositiva com 9 gravuras e 2 bancos de madeira. Tomando a entrada como ponto de referência, ela tem 2 janelas à esquerda e 2 à direita. Entre essas janelas há um monitor de 32 polegadas exibindo vídeos de artistas. Vamos caminhar até o lado da porta e ficar diante de 2 obras. Teles Júnior, Prazeres, óleo sobre tela, paisagem lateral de um morro devastado, com galhos secos perto de rochas, inclinado para a direita, onde mais no alto ficam árvores de troncos finos e copas magras que fazem sombra no terreno revolvido. Uma árvore alta e fina com folhas grandes nas copas, semelhante a uma embaúba. Ao longe, na encosta do morro, uma mata, uma superfície esverdeada, mais vegetação e o céu azul claro com nuvens. As pinceladas sobrepostas formam camadas de tinta mais grossas, criando volume. A moldura de madeira em tom dourado é composta por vários frisos de larguras distintas. Tarsila do Amaral, paisagem antropofágica, água forte. Em papel cor sépia amarelado pelo tempo, o desenho de formas arredondadas e contornos sinuosos representa a natureza. No centro, à esquerda, um quadrúpede virado para a direita tem lombo alto, cabeça pequena e focinho alongado. Está entre árvores de troncos largos com copas de formato ameboide. Elas estão em pequenas elevações. A primeira, a da frente e mais alta, é ovalada na horizontal. A segunda copa tem forma de um trevo e a terceira, a mais distante, tem a copa com 3 hastes largas, sendo a da esquerda reta e a da direita curvada para baixo. À frente do quadrúpede, linhas sinuosas indicam espelho d'água, onde 2 formas cilíndricas flutuam na horizontal. Tem uma das extremidades erguidas e arredondadas que sugerem aves. Faixa 2. Vamos caminhar até o monitor da direita e ficar diante do vídeo Juliana Notari, Diva, o processo em obra, 2021. Vídeo 14 minutos e 49. Acervo da artista. Filme sobre o processo de construção da obra Diva, da artista visual Juliana Notari, a partir de perspectivas da artista e dos trabalhadores locais, moradores da região da Zona da Mata Sul. Juliana é uma mulher branca, tem cabelos castanhos claros e usa óculos de armação preta de gatinho, magra e tem cerca de 45 anos. Cenas da construção intercalam falas, desde o desenho, escavação, colocação do ferro, do concreto, da resina e da pintura vermelha feita com pistola. A obra fica a céu aberto em um gramado na Usina das Artes, em Água Preta, e é conhecida internacionalmente por assemelhar-se a uma vagina. Faixa 3. Vamos virar à direita e ficar diante da maior parede da sala. Vamos caminhar à direita à medida em que vamos nos aproximando de cada uma das 6 obras. Almeida Júnior, sem título, 1899. Óleo sobre tela. Um cômodo de paredes de taipa com uma porta à esquerda e uma janela à direita, ambas abertas. Ao fundo, próxima à porta, uma pequena estante com 4 prateleiras vazias e uma vara encostada na lateral. Do outro lado, através da janela, a luz do sol incide sobre um baú fechado e sobre o chão,
que é de barro batido. As madeiras da porta e da janela estão manchadas e desgastadas. A moldura de madeira tem uma plaquinha de metal com o nome do artista gravado. Ela tem várias camadas de madeira: marrom lisa, marrom talhada, branca lisa e um friso marrom. Djanira, paisagem, 1966, serigrafia. Desenho de uma fazenda com curral, casa grande e catavento. No primeiro plano, uma cerca de arame farpado. Próximas à cerca, 3 pequenas palmeiras e uma casinha. Um pouco ao fundo, depois de uma área de terreno, um curral pequeno e a casa grande, que é branca e tem cerca de madeira. À direita, um curral maior com cerca alta de madeira está com a porteira aberta. Fincado no terreno deste curral, mais próximo à casa grande, um alto catavento. Por trás da fazenda, campos verdes, com área cultivada à esquerda. Ao fundo, uma serra com montes verde claro. No horizonte, o céu azul. No canto inferior direito, a assinatura. Tele Júnior, Cheia na Estrada dos Remédios, 1877. Óleo sobre tela. Uma inundação com correnteza de água barrenta. No centro, em primeiro plano, um homem negro está com água na cintura e de braços abertos. Usa camisa branca e chapéu. À direita dele, outro homem também negro de camisa branca, próximo a um poste de lampião, com o rosto voltado para os móveis arrastados, metade submersos. Há também galhos acumulados em frente a uma casa amarela, de 2 portas e com parte do reboco caído. No centro, em meio às ondas, um bote vermelho, lotado de homens de roupa escura. Logo atrás, à esquerda, um homem num telhado de uma casa sem reboco. À direita, pessoas em cima de um muro. Ao longe, árvores. Alguns coqueiros à esquerda, perto de uma ribanceira, onde 3 homens seguram varas e olham a enchente. Um deles aponta para a frente. Junto a eles, entulho e um barril de madeira deslizam. As pinceladas sobrepostas formam camadas de tinta mais grossas, criando volume. A moldura é composta por sobreposições de frisos lisos de madeira, sendo o mais externo com talha de ramos de folhas pequenas, pontudas e sementes esféricas. Tele Júnior, Engenho do Meio, 1877. Óleo sobre tela. Uma estrada de barro revolvido com galhos espalhados, ladeada à esquerda por um terreno devastado e erodido, com algumas árvores mais à frente, e, à direita, por uma ribanceira com árvores altas e frondosas que fazem sombra na estrada. No alto, 3 pássaros pretos voam ao longe. Ao fundo, o céu encoberto por nuvens rosadas. As pinceladas sobrepostas formam camadas de tinta mais grossas, criando volume. A moldura é formada por sobreposições de 5 frisos dourados de madeira e ricamente ornada com relevos de talhas, de composições delicadas de tranças e riscos. E, do friso externo, brotam flores abertas e botões. Tele Júnior, Paisagem Barra de Suape, 1877. Óleo sobre tela. Vista do alto, uma ponta larga de rochas, onde há ruínas de grande porte, avança para o mar azul esverdeado. A ponta tem laterais com inclinação suave e encontra a água branca da espuma das ondas. Ao longe, 3 barcos à vela, um mais próximo à direita. O céu claro com nuvens ocupa a faixa estreita do topo. Em primeiro plano, uma larga faixa de terra revolvida tem galhos secos e alguma vegetação rasteira. As pinceladas finas e carregadas de tinta têm um efeito de nervura, saliências lineares. A moldura é larga, com vários frisos, sendo um fino talhado com pequenas volutas, e o mais externo é largo com relevos de volutas salientes e ramos com rosas de folhas delicadas na quina e no meio do friso. Djanira, Moenda, 1966. Gravura em serigrafia. Desenho de 2 homens trabalhando numa moenda de cana-de-açúcar. O da esquerda usa chapéu bege, camisa vermelha de manga curta e calça azul. Com uma vara,
Ele faz girar a moenda, que tem um grosso disco bege sobre uma área circular laranja. O homem da direita usa camisa azul de manga curta e calça azul mais escuro. Ele insere uma cana-de-açúcar na moenda. Por trás deles, 2 pilhas de cana-de-açúcar, uma dentro de um depósito de paredes beges com canas verdes, a outra ao ar livre com canas secas. Os homens estão desenhados de modo bidimensional, com feições indefinidas. No canto inferior esquerdo, a assinatura. Faixa 4. Vamos caminhar até o monitor da direita, que exibe o vídeo de Márcio Almeida, Entre o Novo e o Nada, 2026. Filme time-lapse em cores, 12 minutos e 48 segundos. Acervo do artista. Edição de fotografias da visita do artista com uma família, de pai, mãe e filha, de uns 6 anos, a uma casinha em um morro, perto de uma barreira coberta de plástico. Eles estão com roupa de passeio. De lá, tem-se uma vista do morro cheio de casas, de barreiras cobertas com plástico preto e dos arranha-céus da cidade. Um homem mostra essa casa que está bem conservada. Ao lado, um casebre com paredes sem reboco, com uma senhora e um cachorro. Depois, o artista, a família e o homem seguem até o barraco da família de um só cômodo. As fotos em continuidade geram uma espécie de stop motion. Segue-se o desmonte do barraco com vários homens que tiram as paredes de tapume e colocam em um caminhão. Fica apenas o piso de cimento. Agora, em preto e branco, o casal com roupas de casa, o marido com a camisa aberta, o caminhão que leva tudo que era deles. Faixa 5. Vamos caminhar à direita e ficar diante da obra de Cândido Portinari, Enterro, 1949. Têmpera. 4 homens negros carregam um caixão azul. Eles são muito magros e têm feições pouco definidas. Usam chapéu, camisa branca e calça curta, e estão descalços. Andam cabisbaixo para a esquerda, num chão de terra marrom. Ao fundo, casas, 2 igrejas e árvores. No céu cinza, há uma lua cheia, e nela, uma figura humana montada num cavalo. No canto inferior direito, a assinatura em cinza. Faixa 6. Logo à direita, outra obra de Cândido Portinari. Cândido Portinari, Homem com Bicicleta, 1942, Têmpera. Na posição vertical, a metade esquerda de uma mancha azul de formato alongado e sinuoso. O topo, dividido em 2 faixas, lembra um tecido esvoaçante. Na metade direita, um homem negro pedala uma bicicleta vindo em nossa direção. Ele está com mãos soltas, um braço para o alto e o outro encolhido à frente do corpo. Usa bata branca com detalhes avermelhados, calças brancas e está descalço. Ao longe, um homem de roupa azul está de pé, acenando com os braços para o alto. Eles têm feições indefinidas. O fundo varia de cor. De cima para baixo, o céu azul com nuvens. Abaixo, grande parte de cinza esbranquiçado à direita, e uma faixa sinuosa esverdeada junto a outra faixa bege clara. Faixa 7. Logo ao lado, o texto. Territórios da Memória. O acervo do Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco apresenta diferentes maneiras de representar, habitar e imaginar os territórios brasileiros ao longo do tempo. As obras reunidas atravessam cidades, engenhos, igrejas, rios, morros, ruas e paisagens urbanas e rurais, revelando relações entre espaço, memória, experiência cotidiana e imaginação artística. Entre observação, lembrança e invenção, artistas de diferentes gerações constroem visões afetivas, simbólicas e culturais da paisagem brasileira. Algumas obras registram transformações urbanas e arquitetônicas. Outras enfatizam atmosferas, ritmos, permanências e subjetividades que atravessam os lugares representados. Recife e Olinda ocupam um papel central neste conjunto,
aparecendo como territórios históricos e afetivos marcados pela circulação, convivência e memória cultural. As paisagens reunidas nesta sala revelam não apenas construções e cenários, mas também modos de pertencimento e experiências coletivas que conectam patrimônio, vida cotidiana e imaginação. Ao lado das representações mais reconhecíveis, surgem paisagens transformadas pela sensibilidade moderna, em que formas, cores e estruturas espaciais passam a expressar experiências interiores e poéticas. Assim, a paisagem deixa apenas de ser registro do mundo visível para tornar-se também espaço de memória, invenção e construção sensível do território. Faixa 8. À direita, o texto do educativo, intitulado Lugares. Paisagens mostram diferentes maneiras de representar cidades, rios, ruas, igrejas e espaços naturais. Muitas obras deste núcleo apresentam lugares de Pernambuco como Recife e Olinda. Observe como cada artista escolhe representar esses espaços. Alguns mostram detalhes arquitetônicos, outros valorizam cores, atmosferas e sensações. Para pensar, você reconhece algum lugar representado? Como seria uma paisagem do lugar onde você vive? Que sons, cheiros e movimentos poderiam existir dentro dessas imagens?